Como chamar o Espírito Santo para perto de você? Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui. Hoje quero te trazer uma palavra que vai ter como objetivo te levar a ter mais sensibilidade para a presença do Espírito Santo em sua vida. Hoje vamos caminhar por 7 passos de como chamar o Espírito Santo para perto de cada um de nós. Vamos observar o que diz o texto em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Aqui a primeira coisa que nós temos que entender é essa verdade que eu estou colocando aqui para você ver comigo. Chamar o Espírito Santo para perto não é trazê-lo de longe, observe isso, mas despertar a sua consciência para a presença dele, que já está aí em você. Traga à sua mente o Espírito Santo na vida do cristão, ele não vai vir, ele já está. É uma promessa de Jesus Cristo: não vos deixarei órfão, vos enviarei o Consolador. Essa é a promessa de que o Consolador estaria presente, habitando em nós. Mas, quando nós estamos trabalhando essa temática de como chamar a atenção do Espírito Santo para perto de nós, na realidade, aqui nesse ponto, é nós despertarmos a nossa consciência. Porque às vezes nós caminhamos pela vida tão distraídos que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Eu já contei aqui algumas vezes em outros devocionais, mas como sempre está chegando pessoas novas, vale a pena relembrar de uma irmã que ministrou na igreja a qual congrego, e a frase da mensagem dela que me marcou foi essa: como queremos ouvir Deus se andamos tão distraídos? Esse texto está falando que o Espírito Santo habita dentro de mim, habita dentro de você. O Espírito Santo escolheu habitar dentro de nós. E ele vai estar perto de nós quando nós tivermos essa consciência despertada de que ele não vai vir, ele já está. Aleluia. Será que você pode declarar comigo aqui nos comentários? Ele já está habitando em mim. Mas há uma segunda forma. Se a primeira é o despertar da consciência de que o Espírito não vai vir, ele já está. A segunda é o poder do clamor e de uma oração honesta. Só para antes de continuarmos, se você quiser receber esse estudo no seu celular, é só entrar na nossa comunidade no WhatsApp. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Esse material vai estar lá disponível para você. A segunda forma que nós temos para chamar o Espírito Santo para perto de nós é nós termos uma vida de oração. A Bíblia diz no texto de Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 13: buscar-me-eis e me achareis. Quando é que nós vamos buscar e encontrar o Senhor, de acordo com o texto de Jeremias? E aí o profeta prossegue: quando me buscares de todo o coração. O que falta em nós às vezes é uma entrega total. Às vezes nós estamos nos entregando, mas não por completo. Estamos parcialmente envolvidos, estamos parcialmente comprometidos com a palavra, parcialmente comprometidos com a vida cristã. E Deus espera de nós não uma entrega parcial, mas uma entrega total. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele se entregou parcialmente por nós? Não, até a morte e morte de cruz. Então, quando nós nos dedicamos a um período de oração, nós estamos ficando mais sensíveis para percebermos a presença do Espírito Santo em nós. Quando nós oramos, nós atraímos a bênção de Deus, porque Deus fala conosco através da palavra e nós falamos com Deus através da oração, e aí nós temos comunhão. E a Bíblia diz que Deus ordena a bênção na comunhão. Entende? Porque você ouve a voz de Deus pela Bíblia e fala com Deus através da oração para que isso gere comunhão. E é nessa comunhão que Deus ordena a bênção. E a bênção não é sobre ter coisas, é sobre termos
consciência do Deus que dá as coisas. Lembra que uma vez Pedro passou a noite toda pescando e não pegou nada. Pela manhã Jesus entra no barco de Pedro. Ele ouve a pregação de Jesus e Jesus vai dar uma ordem para Pedro depois: vá em alto mar. E quando ele foi para alto mar, aonde ele fracassou sem a presença, com a presença, ele triunfou. Ele pescou inúmeros peixes. Só que observe, quando ele chega na beira da praia, que ele está retirando os peixes, ele recebe um chamado: Pedro, segue-me e eu te farei pescadores de almas. E a Bíblia diz que ele, abandonando tudo, o seguiu. E preste atenção, esse abandonar tudo de Pedro significa que Pedro abandonou a bênção que ele havia acabado de receber. Por quê? Pedro não se apegou com a bênção, porque ele iria seguir, aleluia, o abençoador. Às vezes, nós estamos nos apegando demais com a bênção e abrindo mão do abençoador. Mas o céu está nesse momento, nesse vídeo, te chamando a viver uma vida de oração. Porque quando você orar, há uma frase, se eu não me engano, é de Leonardo Ravenhill, em seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele diz: como vamos desejar o avivamento se ainda nem fomos despertados a orar? A minha oração é: aviva, ó Senhor, a tua obra. Mas para isso nós temos que ser despertados à vida de oração. E uma vida de oração que o interesse da oração não é pedirmos coisas para Deus, é simplesmente nos relacionarmos com Ele. É falar com Ele: Senhor, eu só preciso da tua presença, da tua graça, dos teus dons espirituais, para que eu possa servir e servir com excelência. Mas vejamos aqui qual é o terceiro passo que nós temos que dar na nossa vida cristã para que nós possamos chamar o Espírito Santo para perto de nós. Primeiro, termos consciência de que Ele já está em nós. E essa consciência vai nos levar a orar. E essa consciência vai nos levar a estudar a Bíblia Sagrada. Por isso que eu sempre estou convidando você a não participar comigo simplesmente dos devocionais, mas do estudo da Bíblia. O devocional, às vezes, ele é você chegar na praia e colocar os seus pés na água. O estudo bíblico é você mergulhar no oceano. E quando você mergulha, você vai descobrir que lá no fundo é muito mais belo do que na superfície. Deus está nos chamando a águas profundas. Deus está nos chamando a conhecermos a sua palavra. A Bíblia diz que haverá um tempo que existirá fome, não de pão, mas da palavra de Deus. Às vezes, eu percebo que pessoas estão frequentando templos sem conhecer a Bíblia. E eu já fui assim. Eu já frequentei, já li a Bíblia, cansei de ler a Bíblia porque eu não entendia, até que eu pedi para que Deus me desse sabedoria. E um dia, numa reunião de oração, Deus usou uma irmã para dizer que Deus estava me dando o dom da palavra. E a partir daquele momento, eu parei de estudar, eu comecei a estudar, os meus olhos foram se abrindo, ainda estou em processo de aprendizado, mas eu vou descobrindo as riquezas da palavra. Irmãos, a Bíblia precisa ser lida, estudada e também meditada. É quando você medita a palavra que você começa a ser transformado. Salmos 1. Bem-aventurado, aleluia, o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. O prazer dele está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Nós precisamos ter fome e fome pela palavra. Mas há um quarto passo, nós precisamos de santidade. Nós precisamos purificar o nosso interior. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo de número 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E ali em Efésios capítulo 30, Paulo vai começar a relatar para nós coisas que podem entristecer o Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela para você ver. Quais são essas coisas que podem nos entristecer o Espírito Santo? Ele vai dizer no verso de número 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Só que no verso anterior ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade,
Aí depois ele, verso 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia. São essas coisas que levam o Espírito Santo a entristecer-se. São esses sentimentos nutridos dentro de nós que fazem o Espírito Santo se afastar. Porque, como diz o Espírito, ele é santo. E nós precisamos nos santificar para que a graça dele possa vir sobre nós, possamos estar cada vez mais envolvidos. Nós precisamos trabalhar a nossa interioridade para que Deus venha agir poderosamente em nós. Lembre-se de uma coisa, tudo isso aqui que entristece o Espírito Santo também macula o nosso testemunho. Se nós formos pessoas amarguradas, cheias de ira, de gritaria, de blasfêmia, nós não vamos conseguir influenciar ninguém a se achegar a Cristo. Lembre-se de uma frase: somente 1% das pessoas conhecerão Jesus lendo a Bíblia. 99% das pessoas conhecerão Jesus lendo o cristão, o meu testemunho, o seu testemunho. Quando as pessoas olham para mim e para você, qual é a imagem de Deus que a nossa vida revela? Então, santidade é uma forma de nós chamarmos o Espírito Santo para perto de nós. Quinto, nós temos que cultivar o silêncio. Nós vivemos em um mundo muito agitado. Há muitas vozes no mundo. O próprio apóstolo Paulo falou que existem muitas vozes. Percebe? Eu vou ler essa frase. Muitas vezes não ouvimos Deus porque falamos o tempo todo ou vivemos cercados por ruídos digitais e mentais. A nossa mente está acelerada. Não conseguimos parar nenhum tempo para refletirmos, para fazermos a viagem mais importante da nossa vida, para dentro de nós. Na pandemia, porque as pessoas ficaram desesperadas em ficarem trancadas, porque elas não estavam suportando. Dentre tantas outras coisas, uma das coisas era não suportar a própria companhia. Ficar só consigo mesmo, para muitos, era uma tortura, porque eles nunca tinham desenvolvido solitude. Enquanto solidão é estar se sentindo só em meio de muitos, solitude é quando você se recolhe para passar um tempo a sós com você mesmo, para analisar os seus pensamentos, os seus projetos. E nós precisamos cultivar o silêncio. Cultivando o silêncio, nós precisamos termos também uma resposta rápida aos impulsos que o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração no momento de comunhão. Quando nós estamos em momento de oração, o Espírito Santo nos orienta. Hoje eu estava trabalhando e alguém me parou e pediu para quê? Para que eu pudesse entrar dentro da casa dela e fazer uma oração por ela. Que ela estava sentindo a sua vida tudo dando errado, do nada. Eu falei assim, nada acontece do nada. Eu falei para ele, como está a sua vida? Ele falou, eu só estou trabalhando. Aí eu falei para ele, esse é o problema. O ser humano ele é feito de corpo, alma e espírito. O nosso corpo cansa, precisa de descanso. O excesso de trabalho, o excesso de atividades está roubando o nosso tempo. E eu falei para ele assim, nós precisamos guardar o sábado. E eu disse para ele, e o sábado, eu não estou falando de um sábado como um dia da semana. Eu estou falando de um sábado como um período de descanso. Nós, às vezes, estamos sonegando o descanso para nós. E quando isso acontece, a nossa alma reclama, as nossas emoções ficam alteradas, o nosso corpo reclama. Existem coisas pela qual nós oramos que nós não devíamos orar, porque não se trata de oração, se trata de gestão de vida. Se trata de você parar, às vezes, e não trabalhar. Se trata de, às vezes, você simplesmente pegar, você não está precisando talvez de oração, está precisando fazer uma caminhada em volta de um parque aí na sua cidade, ouvir os pássaros cantar, olhar o verde da natureza. Isso também são práticas espirituais que beneficiam o nosso bem-estar. E sim, devemos orar também. Mas há um sétimo, nós devemos viver um estilo de vida de gratidão. Não tem nada que aborreça mais a Deus do que o ingrato. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Uma das características de uma pessoa soberba é que ela se basta para si mesma e ela não consegue ser grato pela existência de ninguém. Deus está nos dizendo, quer ser cheio da minha presença? Quer ter o Espírito Santo sempre perto de você?
Seja agradecido. Gratidão é a memória do coração. Leia essa frase para terminar esse devocional com você. Talvez você não precise pedir para o Espírito Santo se aproximar. Talvez precise apenas parar de viver tão distraído que já não perceba que ele já está perto. Curta, comente e compartilhe esse devocional. Aqui está uma playlist onde nós estamos tratando e mergulhando sobre como ter o Espírito Santo mais perto de nós. Te espero nesses vídeos e convido você a ser o meu aluno no meu curso Método Pregadores que Tocam Vidas. Você pode tocar nesse link que está aparecendo ou no primeiro comentário fixado. Deus te abençoe. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal. Forte abraço.